Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. E na verdade a caixinha de perguntas que eu tinha aberto nem era especificamente para fazer um vídeo aqui pro canal. Enfim, como eu recebi bastante pergunta lá, eu nem consegui responder tudo lá no Insta e eu achei que foram perguntas bem legais. Sem mais delongas, bora lá responder as perguntas que algumas pessoas mandaram no Insta. Bom, gente, eu vou começar pelas perguntas que eu acabei não conseguindo responder. Bom, teve uma pergunta lá que foi do Júlio, acho que é assim que fala, Júlio. Ele falou assim: adorei vocês, seu canal no YouTube, sucesso para vocês. Muito obrigada. Tirei minha cidadania em Firenze, agora quero voltar para a Europa e tava pensando Itália ou França. Vale a pena a Itália? É uma boa pergunta se vale a pena a Itália. Eu acho que vale a pena dependendo do que você quer. Eu não sei o que dizer da França, né, porque eu nunca fui, nem a turismo e nem nunca morei, né. Se a tua comparação for a França, eu não sei o que dizer, porque tipo assim, a Itália é um país complicadinho pra morar. É um país complicado, é um país muito burocrático, é um país que as coisas levam muito tempo pra se desenrolar. Pra você abrir uma conta é complicado, pra você ficar legal no país é complicado, pra você conseguir um trabalho de qualidade às vezes não vai ser tão fácil. Então assim, a Itália não é um país fácil pra se morar. Tem que ter muita paciência pra viver aqui. Em questão de valer a pena, eu acho que isso vai muito tipo do que é valer a pena pra você. Mas a Itália é isso, é um país complicado pra se viver. Tem que ter isso em mente. Agora a pergunta da Cione. A Cione sempre fala comigo lá no Insta. Quando você solicitou o passaporte, teve que mudar a residência? O processo é simples? Como foi? Bom, eu não tive que mudar minha residência para dar entrada no meu passaporte. Na verdade, a minha residência é aqui. Para fazer o passaporte, eu usei a mesma residência. Não precisei mudar a residência. E o processo do passaporte foi muito simples. Foi realmente muito fácil. A parte mais chatinha do passaporte é você fazer o agendamento, mas depois que faz o agendamento é só você juntar todos os documentos que eles pedem, que é a sua carteira de identidade italiana, se eu não me engano, um comprovante de residência, aí tem que pagar um boleto, comprar como é que fala? Uma marca da bolo, que é tipo uma etiqueta, sabe? Que você tem que comprar e levar no dia. Eu tenho um vídeo aqui no canal especificando como que foi para fazer o meu passaporte italiano. Vou deixar ele linkado aqui na descrição desse vídeo, que lá eu expliquei tudo bem certinho sobre como foi esse processo do passaporte. Agora a pergunta da Manda Baroni. Quando você diz que a Itália é um país muito burocrático, são com coisas do dia a dia mesmo? Sim, é com coisas do dia a dia, na verdade com qualquer coisa que você possa imaginar. É burocrático para você fazer qualquer coisa, de verdade, assim, para você abrir uma conta num banco, para você fazer um documento, para você fazer até o cartão do lixo. Eu não sei se todas as cidades da Itália são assim, mas aqui em Brescia, para você poder jogar o lixo orgânico, você precisa ter um cartãozinho do lixo. E para fazer até esse cartãozinho do lixo, que é uma coisa comum, é uma coisa básica, né, de um dia a dia, você precisa também levar um monte de documento e é muito burocrático. Além de ser tudo muito burocrático, aqui na Itália as coisas não são todas eletrônicas, automatizadas, que você consegue fazer tudo pela internet. São poucas as coisas que você consegue fazer pela internet. Mas vou dar um outro exemplo agora sobre uma coisa que, na minha opinião, é uma coisa muito básica de se fazer, que é tipo assim, a gente tem as contas, né? Aí a gente tinha colocado algumas contas como débito automático. Então, tipo assim, a conta de água, ela era automaticamente descontada da minha conta. Só que a gente precisou mudar para ser descontado da conta do Diogo. E para fazer essa simples troca de forma de pagamento de um boleto, você tem que preencher um formulário, você tem que anexar a sua identidade, você tem que mandar no site deles, mandar um e-mail, você tem que entrar em contato, entendeu? Não é uma coisa que tipo eu simplesmente posso entrar no meu cadastro lá do site da fornecedora de água e eu mesma mudar a minha forma de pagamento. E eu sei que no Brasil, muitos serviços que você precisa só mudar a forma de pagamento, você consegue fazer de forma muito simples através de um site. E aqui na Itália não é assim que funciona. A maioria das coisas é tudo ou por telefone, ou você tem que mandar muitos documentos, ou você tem que agendar. E é assim, coisas do dia a dia, de tudo.
Agora, a pergunta da Carol, ela me perguntou assim: quais cidades você indica para moradia? As únicas cidades que eu morei aqui na Itália é Brescia, que é onde a gente mora agora, ou uma cidadezinha muito pequena lá na Calábria, mas era realmente uma cidade muito pequena, então nem recomendo pra morar. A gente só morou lá por causa da minha cidadania. Eu acho que pra você indicar uma cidade pra alguém, você precisa ter tido já alguma experiência morando naquele lugar. Então, o único lugar que eu poderia indicar seria Brescia. Eu indicaria Brescia, sim, apesar de ter os seus pontos negativos, né? Principalmente em relação à moradia, de ser bem difícil de você conseguir uma casa para morar. Ainda assim, eu acho que Brescia é uma boa cidade para se morar e eu recomendo Brescia como uma cidade para morar. Mudando um pouquinho de ângulo e bora para a próxima pergunta. A próxima pergunta também é da Carol, que ela perguntou se é difícil alugar uma casa e se elas são muito caras. Eu acabei falando, né, já um pouquinho disso na sua última pergunta, que é sim difícil de alugar casa aqui em Brescia. E sobre o valor, isso vai depender muito da região que você escolher morar aqui na cidade. Por exemplo, aqui onde eu e o Diogo moramos é mais afastado do centro, então acaba que o aluguel é mais barato. A gente paga aqui 550 com o condomínio, então é 500 de aluguel e 50 de condomínio. Agora, se você quiser morar mais perto do centro ou propriamente no centro, o valor já vai aumentando um pouco. Então, tipo, se você mora, por exemplo, num bairro, digamos assim, que fica... não é no centro, mas, tipo, também não é tão longe como onde a gente mora. Aí o aluguel já vai ser, tipo, uns 700, 800. Agora, se for no centro, pode ser que vá a 1.000 euros o aluguel. Ou, às vezes, você pode até achar por menos de 1.000 euros no centro, só que aí vai ser provavelmente um apartamento monolocale. Apartamento monolocale é quando é só um cômodo, é um único cômodo, né? Então, você não... é como se fosse uma kitnet, né? Um apartamento estúdio. Então, esses também são mais baratos, né? Mas aqui onde a gente mora é um bilocale, que é, então... a gente tem aqui a sala, a cozinha, aí em outro cômodo o quarto e aí, obviamente, né, o banheiro. E isso é considerado um bilocale. Esses fatores acabam também alterando de quanto vai ser o aluguel de uma casa aqui. Mas eu acho que mais ou menos isso, assim, você já consegue ter uma noçãozinha de como funciona. E aí a Carol também fez uma última pergunta ali. Ela falou: eu preciso tirar minha cidadania. Melhor ir até aí ou melhor tirar de Portugal mesmo? Bom, Carol, eu imagino que seria meio que o mesmo cenário se você escolhesse, tipo, se você, por exemplo, estivesse no Brasil e você estivesse em dúvida entre tirar a tua cidadania diretamente na Itália, ir até a Itália e tirar aqui, ou tirar pelo Brasil mesmo, né? Eu acho que deve ser quase que a mesma situação, ou não, também não sei. Se não for isso, alguém me corrige aqui nos comentários. Mas eu acho que aí vai depender da tua urgência, né? Do que tu precisa e também das tuas finanças, né? Questão de investimento, porque se for mais ou menos o mesmo cenário, né? De ou tira no Brasil ou tira na Itália, se você tira pelo Brasil, e se for por Portugal, que é onde você tá agora, eu acho que acaba levando mais tempo pra cidadania sair, só que acaba sendo mais em conta. E se você tira diretamente aqui na Itália, você vai gastar um pouco mais, talvez, só que ou não também, gente. É uma boa pergunta, Carol, porque aí em Portugal você gasta em euro, né? Eu não sei se você trabalha aí, mas se você trabalha, você já ganha em euro. Caraca, essa tua pergunta me pegou, Carol. Tentando te responder de alguma coisa, tentar te responder alguma coisa. Se é possível você tirar aí de Portugal, e digamos que aí em Portugal você já tem uma casa, você já tem trabalho, ou seu marido, né? Eu acho que você é casada, eu não me lembro. Mas, tipo, se vocês meio que já estão... mesmo que seja minimamente estáveis aí em Portugal e tem a possibilidade de tirar a tua cidadania à distância, talvez possa ser uma boa estratégia, porque aí você já tá um pouco estabilizada e consegue tirar a tua cidadania. Caso você queira vir na Itália, você aproveita esse tempo pra ir se planejando pra fazer essa mudança. Mas agora, se é uma coisa de tipo, a gente ainda tá muito no zero em Portugal e já que a gente tá no zero, então vamos recomeçar do zero em outro país de novo, talvez aí valha a pena, não sei. Tudo depende também de qual cidade que você vai fazer a tua cidadania, né? Porque às vezes pode ser que demore e enquanto tá nesse processo da cidadania, você não pode trabalhar
e nem o seu marido. Então eu acho que você tem que colocar tudo isso na balança e ver o que vai valer a pena, sabe? Agora vamos para a próxima pergunta. A pergunta da Eduarda. Como foi a adaptação do seu marido no escritório de arquitetura? Então, foi bem tranquila a adaptação dele. As pessoas lá do escritório receberam ele muito bem, graças a Deus. Todo mundo sempre foi muito gentil com ele, trataram ele bem. Em questão da língua, quando ele começou a trabalhar nesse escritório, ele sabia muito pouco de italiano, mas mesmo assim as pessoas tiveram paciência com ele lá e ajudavam ele a entender o que ele não entendia. E agora ele já tá falando muito melhor e já consegue se comunicar muito melhor. Mas ele teve uma adaptação muito tranquila, o pessoal do trabalho dele, a maioria são todos jovens também, e ele gosta do ambiente que ele trabalha. Agora, outra pergunta aqui. Foi pra Itália sabendo a língua? Eu queria muito, mas tenho medo por não falar nada. Eu vim sem saber nada. Na verdade, não sem saber nada. Eu sabia falar tchau, que é oi e também é tchau. Eu sabia falar buongiorno, buonasera, mi chiamo Larissa, piacere. Eu sabia essas palavras de Duolingo, essas frases que você aprende num Duolingo da vida. E era isso que eu sabia. E foi assim que eu fui me virando e só com esse básico do básico consegui um trabalho. E conforme eu fui trabalhando, fui aprendendo. E é assim, tu tem que se jogar, meter a cara e aprender no dia a dia. E uma coisa muito importante também, uma dica muito importante para vocês aprenderem com o meu erro. Eu agora tô muito travada no italiano. Tipo assim, eu meio que tomei a coragem, né, lá no início de conseguir um trabalho mesmo sem falar direito a língua. E fui aprendendo, tava praticando todos os dias no meu trabalho. E aí eu saí desse trabalho e já tô há meses, né, sem trabalhar e sem ter mais esse contato diário com a língua, porque eu fico muito em casa. E isso agora meio que tá me travando de novo quando eu tenho que sair na rua, fazer alguma coisa ou entregar um currículo pessoalmente em algum lugar. Agora isso tá me travando um pouco porque eu fui meio que deixando de praticar o italiano e isso tá me travando de novo. Então, essa eu acho que é uma dica importante. Tente manter algum contato com a língua um pouquinho todos os dias, sabe? Senão aí você meio que trava se você fica muito tempo sem falar e quando você vai ter que falar de novo dá uma travada. Enfim, eu meio que agora eu preciso seguir os conselhos que eu dou pra vocês. Mete a cara e vai. A Esté mandou pra mim assim, ó. Lari, te conheci pelo YouTube, os vídeos por lá vão voltar? Vão! Tô tentando, Esté. Eu já comentei alguns vídeos aqui do canal, nos últimos, né, que eu tô passando aí por uma fase meio complicada emocionalmente e também que envolve a saúde. E isso acabou com que eu fizesse diminuindo um pouco o ritmo de postar, de fazer vídeo aqui no YouTube. Mas eu tô tentando voltar com esse ritmo aos pouquinhos, conforme eu vou acordando melhor a cada dia. Mas saiba que eu não quero desistir de vocês. Não quero desistir desse canal. Eu acho que esse canal é importante. Eu não digo que ele é importante por causa de mim, mas eu acho que esse canal é importante pelo que Deus quer fazer através da minha vida nesse canal e porque eu acredito que esse canal não é uma coisa que eu preciso pensar só em mim, mas que eu preciso pensar em vocês que estão ouvindo, que veem os vídeos e no que às vezes Deus quer usar a minha vida pra falar com vocês que me assistem e que gostam dos vídeos. Não quero desistir do canal e nem de vocês. Agora respondendo a pergunta da Rafa. Tô fazendo minha cidadania europeia. Muito difícil fazer a vida aí, Lari? Então, Rafa, eu lembro que quando eu li essa tua pergunta, eu fiquei muito pensativa dessa parte, né? Muito difícil fazer a vida aí. E assim, eu já tinha respondido algumas perguntas antes dessa e eu meio que travei nessa. Eu ia responder essa também, mas daí eu travei. Porque eu já tinha respondido outras lá nos stories. E quase todas as perguntas eu tava dando muito o meu ponto de vista sobre morar na Itália. E não que isso é algo ruim, porque eu acredito que você precisa ser realista com as pessoas sobre morar fora. E quando eu li essa pergunta, eu fiquei, cara, é difícil fazer a vida aqui. Mas, tipo, cada um pode interpretar o que é fazer a vida de um jeito, né? Mas, enfim, a minha resposta em relação a isso, eu diria que são
dias de luta e dias de glória, só que muito mais dias de luta do que de glória. É muito difícil, é difícil sim, eu não vou enfeitar, romantizar a vida fora, a vida na Europa, porque não é fácil. E essas coisas que eu falo, esse meu jeito realista de falar sobre a vida aqui, não é pra desanimar ninguém. Eu não quero destruir com o sonho de ninguém, eu não quero desanimar vocês, eu não quero desanimar quem sempre teve o sonho de morar na Itália ou na Europa, quem tem o sonho de reconhecer a cidadania, quem tá passando por esse processo. Eu não quero desanimar ninguém. Só que eu acredito que a gente precisa ser realistas. E eu também acredito, gente, que o que eu compartilho aqui são as minhas experiências, é o meu olhar sobre a vida, que eu tô vivendo aqui. E eu acredito que cada pessoa passa por uma experiência diferente. Então, tipo assim, eu tenho tido essa visão de que é difícil sim fazer a vida aqui. Mas pode ser que uma outra pessoa que também mora na Itália, às vezes que mora na mesma cidade do que eu, acha que não é difícil fazer a vida aqui, tipo, tá dando tudo certo. Então, eu acredito nisso, eu acredito que cada pessoa vive a sua experiência, cada pessoa vive a sua história. Então, assim, eu tô aqui compartilhando com você a minha visão, a minha perspectiva de como é a vida aqui. Mas saiba que você vai ter a tua história. Você vai ter a tua história. Deus tem uma história pra você. Se Deus te trouxer aqui pra esse país, ou pra qualquer outro país da Europa, ele vai ter uma história pra você, porque você é uma pessoa única, você tem a sua história, você tem a sua vida. Por isso que eu falo desse jeito, falo dessa forma realista, porque também tem muitas pessoas que vêm morar fora acreditando que as coisas vão ser muito fáceis, que você vai fazer muito dinheiro, que você vai conseguir um trabalho muito bom, que as coisas vão ser mais fáceis, que a qualidade de vida vai ser muito melhor. Mas às vezes não vai, sabe? Às vezes não, ou às vezes sim também. Mas uma coisa também é fato: os primeiros anos da vida de um imigrante, eu acredito que são os mais difíceis. São os de mais perrengue, de mais luta, de mais portas na cara, de mais humilhações. Acho que é isso. Foi uma pergunta profunda e foi uma resposta profunda. Agora uma outra pergunta aqui. Minha esposa com a cidadania ok, consigo a permissão mais fácil? Ele quis dizer a permissão, o permesso de soggiorno, né? Que é o visto, que é a permissão para o cônjuge do cidadão italiano ficar legal aqui na Itália. Na verdade, não, isso não muda em nada, digamos assim, de facilitar o processo do permesso ou não. O teu marido, a tua esposa pode estar com a cidadania tudo pronta, perfeita, tudo bonitinho já, que provavelmente o teu processo de permesso de soggiorno vai continuar sendo complicado do mesmo jeito. O que pode tornar um processo de permesso de soggiorno mais fácil ou mais complicado também é qual é a cidade, a comune que você vai fazer esse processo. Porque às vezes tem comunes, né, cidades que estão muito abarrotadas de imigrante, muita demanda, e vai demorar para sair o teu permesso de soggiorno. Ou às vezes você pode fazer numa cidade que não tem tanta demanda assim, não tem tanto imigrante assim, e que pode sair mais rápido o teu permesso. Então, é mais isso que influencia no teu processo de permesso ou não. Agora a pergunta da Mayara, eu já tinha respondido lá no Insta, mas eu vou responder aqui também. Tem vontade de voltar pro Brasil, Lari? Então, eu tenho sim vontade de voltar pro Brasil, só que eu entendo que nesse momento das nossas vidas, nós estamos onde devemos estar. Nós estamos onde Deus quer que a gente esteja. Então, assim, eu tenho vontade de voltar pro Brasil. Eu acho que se fosse pela minha vontade, talvez eu já teria voltado. Só que eu não coloco as minhas vontades acima das vontades de Deus. E eu realmente creio que é da vontade de Deus que a gente ainda esteja aqui na Itália. Muitas coisas que a gente tem vivido aqui é graça de Deus, é a mão de Deus, e a gente crê que Ele ainda tem coisas para fazer através da nossa vida aqui na Itália. Tem alguns versículos que ministram muito no meu coração em relação a essa decisão de continuar aqui. Jesus fala:
aquele que quer ser o meu discípulo, então que deixa toda a tua vida para trás, morre para si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então, quando Jesus pede que a gente siga ele, a gente precisa esquecer a nossa vida. A nossa vida já não é mais nossa, mas é de Cristo. Então, a minha vida pertence a Cristo e eu creio que a vontade do Senhor é que a gente ainda esteja aqui na Itália. Então, vou continuar aqui até quando Deus quiser. Bom, gente, o restante das perguntas agora, todas eu já tinha respondido lá no story, mas eu espero que eu tenha sanado aí algumas dúvidas de vocês. E acho que é isso, gente. Quero só frisar mais uma vez que a forma como eu respondo as perguntas aqui sobre o meu olhar, sobre a minha perspectiva, sobre as experiências que eu vivi até hoje aqui na Itália, e nunca é pra desanimar alguém, mas pra trazer a realidade, mas também pra te dizer que se esse é o teu sonho de morar na Itália, de se mudar de país, ou se você já é uma pessoa que já tá vivendo isso, continua, segue aí a vida, que Deus tem uma história pra cada um, Deus tem um propósito pra cada pessoa, e se Deus abrir essa porta na tua vida, Ele vai te sustentar, assim como Ele tem sustentado a mim e a minha casa. Então, vou ficando por aqui. Então é isso, gente. Acho que eu já falei então é isso, gente, umas 5 vezes. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau.